Oi, pessoal. Hoje eu quero falar sobre algo que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias, né? A maldade disfarçada de bondade. Tem uma música do Chico César que começa com a frase que eu achei muito interessante. Diz assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e de bondade da pessoa ruim. Mas afinal, o que é bondade? Será que simplesmente fazer o bem para alguém é o suficiente e a gente pode dizer, puxa, que pessoa boa, que bondade maravilhosa? E que tipo de bem, né, nós estamos falando? Outro dia eu assisti um vídeo que abordava esse tema e me fez refletir bastante. O objetivo do vídeo era mostrar características de pessoas más que se passam por boas, né? E eu não fiquei pensando em pessoas que eu conheço e se encaixam nesse perfil, embora algumas tenham vindo à minha mente. Mas eu fiquei pensando sobre a bondade em si. Porque, afinal, dizer que alguém é bom ou mal depende da sociedade em que a pessoa está inserida, da forma como ela foi criada. É algo muito subjetivo. E o que pode ser considerado bom em uma cultura pode não ser em outra. E o que pode ser bom para uma pessoa pode não ser para outra pessoa. Por isso eu tenho algumas dúvidas em relação ao ditado faça ao outro o que gostaria que fizesse para você. Eu prefiro usar outra frase. Trate o outro como gostaria de ser tratado. Por quê? Porque fazer algo por alguém é algo muito pessoal. E se a gente não tiver a habilidade de ouvir, acolher o outro em suas necessidades, nós podemos acabar fazendo algo que, ao invés de ser bom, seja ruim. Por isso, é muito importante a gente compreender como se dá a bondade. Nas nossas relações pessoais, existem laços invisíveis que nos unem e a bondade é um deles. E a bondade cria, né, um ambiente agradável, iluminado. Por outro lado, o mal, disfarçado de bondade, ele vai acabar sendo revelado mais cedo ou mais tarde, mas ele sempre causa estragos. E quanto mais tempo demora a máscara da maldade para cair, maiores serão esses estragos. No deserto, quando o diabo tentou Jesus, ele estava ali disfarçado, né, de alguém que estava interessado no bem, fingindo-se preocupado se Jesus estava sendo de fato fiel a Deus, levando Jesus a questionar se ele não estaria se perdendo. E assim também como os fariseus que se aproximavam de Jesus com uma aparente preocupação com a fé, mas na verdade só queriam destruir Jesus. E o vídeo que eu assisti mostrava que uma pessoa que, por exemplo, não admite um erro e não pede desculpas, ao contrário, ela constrói uma narrativa invertendo os fatos, fazendo com que a outra pessoa se sinta culpada, sendo que ela que errou. Então, mesmo que esse tipo de pessoa tenha gestos de bondade, essa bondade pode ser apenas um hábito e não um reflexo de quem realmente é essa pessoa. Uma outra característica é que uma pessoa inconstante, que muda de opinião, e ela muda de opinião para poder obter benefícios. Então, mesmo que ela concorde com você, como ela muda de opinião constantemente, mesmo que ela ajude em suas tarefas, ela não possui uma essência boa. Ela é apenas conveniente e usa a bondade para obter vantagens. Uma pessoa que enxerga defeito em tudo, em todos, ela está buscando se tornar o centro das atenções, a régua do mundo, pois à medida que a gente vai convivendo com ela, a gente corre o risco de também aceitar de que ela é boa e os outros são maus contra ela. E ela faz isso, né, nessa vitimização porque quer que sejam bons com ela, despertando pena. Então, quando ela exerce bondade com você, ela não está sendo boa porque ela não é boa. E talvez o mais terrível disfarce do mal em bondade seja no uso da liderança. E isso causa um grande prejuízo porque a pessoa se apresenta como alguém que vai cuidar dos outros, defender as suas causas, uma causa boa, vai orientar, aconselhar, mas na verdade tudo isso é apenas uma ferramenta, sabe para quê? Para controlar as pessoas. E ela usa a máscara da bondade para controlar e obter benefícios. E aqui
Nós temos um exemplo perfeito do diabo tentando Jesus no deserto, porque estava tentando o quê? Controlar Jesus e fazer com que Jesus fizesse o que ele queria. E esse tipo de maldade usa as suas ações para moldar as pessoas de acordo com seus interesses e a sua visão do que é certo. E ela se coloca como superior, mais capaz, pode até se tornar autoritária, impor sua opinião, desrespeitar a opinião dos outros, ignorando os sentimentos. E ela está fazendo tudo isso com couraça de bondade. Eu mencionei esses exemplos para que a gente possa entender que a bondade não deve ser apenas um ato. E também não deve, e jamais deve ser usada para benefício próprio. Sempre que a bondade é usada para benefício próprio, ela perde a sua qualidade de ser boa. Então, a bondade como um ato de fazer algo bom para alguém, ela requer junto uma intenção sincera e um olhar para a pessoa, reconhecendo a sua dignidade e reconhecendo o seu valor próprio. Vamos considerar aqui um exemplo citando uma frase de Leon Tolstói, que é um escritor russo, que dizia assim: há quem passe para um bosque e só veja lenha para a fogueira. Essa pessoa, ela não está apreciando a beleza e o valor do bosque, o quão importante é o bosque para a vida, para a comunidade, para o lugar onde ele está inserido, para o planeta. Essa pessoa está interessada em algo que lhe seja útil. Tem os seus próprios interesses na frente, que são mais importantes do que o bosque em si. E assim, nas nossas relações, nós devemos baseá-las no reconhecimento de que o outro tem um valor intrínseco e uma dignidade que precisa ser reconhecida. Existe um relato intrigante nos evangelhos sobre um rapaz que procura Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma pergunta dizendo assim: por que me chamas de bom? Só Deus é bom, né? E isso é intrigante porque, então, no caso, Jesus não seria bom? Mas eu acredito que não é isso, né? Jesus, em sua plena humanidade, estava enfatizando que Deus é essencialmente bom em suas ações. Deus não tem segundas intenções. A intenção de Deus e as ações de Deus estão em harmonia e o reconhecimento do valor do outro é inato em Deus, tornando Deus a própria bondade. E é isso, bondade pura, em essência. Então, fazer o que achamos que é bom nem sempre é um gesto de bondade. Por exemplo, se quando a gente compra um presente que a gente gostou muito para alguém e essa pessoa, quando recebe, não gostou e fica evidente que o que é bom para mim pode não ser para o outro. Será que, então, no caso, não estamos com a intenção de sermos bons, mas não estaríamos colocando o nosso próprio gosto acima do bem-estar do outro? A gente precisa perguntar isso. Então, essa mentalidade de bom para mim, ela pode ser perigosa, pois coloca o ego no centro em vez de considerar a outra pessoa. Um gesto de bondade deve ser puro, não deve ser baseado no que é bom para mim, mas sim naquilo que beneficia, contempla o outro. Se fazemos algo que é bom para nós mesmos, nós não estamos considerando o valor do outro, mas nós estamos usando o outro para satisfazer os nossos próprios desejos. O outro jamais deve ser usado, mas ele precisa ser contemplado com o bem, com as nossas intenções, inclusive. E o bem maior não é o que é bom para mim. Não é o que é bom para mim em detrimento da vida como um todo. O bem maior passa pelo reconhecimento da dignidade do outro, pelo reconhecimento do seu valor intrínseco, pelo reconhecimento do valor das coisas também, e não apenas pela sua utilidade. E eu acredito que uma consciência genuína de Deus como Criador de todas as coisas nos leva a olhar para todas as coisas como obras divinas. Não fomos apenas nós que fomos criados por Deus e por isso a gente tem valor. Além das pessoas, os animais, as plantas, os minerais também são obras de Deus, têm o seu próprio valor e precisa ser reconhecido. Então, por que estamos destruindo o planeta? Por que passamos a ver a bondade apenas como algo que nos beneficia, que nos é útil?
Qual é a dificuldade em olhar para todas as coisas criadas e nelas, nos seus próprios valores, apreciar a glória do Criador? E na história de Jesus e o jovem que eu mencionei anteriormente, algo me impressiona muito, porque Jesus diz para ele assim: falta-lhe uma coisa. E o que falta? Falta perder. Falta ficar sem. Olha que louco, não? Falta abandonar aquilo que faz você se sentir melhor e mais importante do que os outros. Você ama mais as coisas do que a vida, e é por isso que, apesar de ajudar as pessoas, você não faz porque é bom, mas porque lhe traz benefícios. Por isso, você acha que basta fazer algo bom para ter a vida eterna. Mas precisa prestar atenção quando Jesus diz que só Deus é bom, porque com isso ele está demonstrando que as intenções e ações de Deus são inseparáveis. Nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, recomende, compartilhe, curta. Comente também, faça perguntas e vamos crescer juntos. Até a próxima.